Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que possamos ter uma noite muito agradável. Hoje nós temos um tema muito palpitante, o Evangelho no lar. Muitas pessoas não oram em casa, e hoje o Fabiano vai dissertar sobre o Evangelho como uma possibilidade de uma sintonia mais elevada que nos fortalece para a vida. Faremos uma prece e de imediato passaremos a palavra ao palestrante da noite, que sempre está aqui junto conosco ao longo desses 20 anos ou mais. Amado Senhor, que a partir deste momento, sob o influxo da misericórdia infinita de nosso Pai Celestial, possamos iniciar as tarefas da noite de hoje, de aprendizado, de autoconhecimento, de fortalecimento do nosso espírito para o enfrentamento das dificuldades diárias. Que a oração seja para nós sempre o fortalecimento que necessitamos para superar os problemas do cotidiano. E desta forma iniciamos as nossas tarefas, rogando inspiração e roteiro para o palestrante da noite de hoje, nosso querido amigo Fabiano Augusto de São José. O Arnaldo é sempre tão carinhoso que a gente até fica constrangido. Mas é coração bom, né? Vocês conhecem a peça. O tema, o culto no lar, eu diria que é obrigatório para aquele que se candidata a ser um verdadeiro espírita. E a gente vai ver o porquê disso. Porque as demais religiões, algumas até trabalham na sua estrutura teológica elementos de reunião dos familiares no núcleo doméstico. Mas, normalmente, tem participação de terceiros. A proposta da doutrina espírita é diferente. É de um processo mais intimista, né? Um processo mais privado, realmente o núcleo mais duro da célula doméstica. E a gente precisa entender que não só o nosso país, mas o mundo todo vive um momento de perdição moral. A gente acompanhou agora, né, a França homologando o aborto na sua Constituição. Recentemente, a Argentina. O Brasil caminha de maneira tortuosa há algumas décadas, aprovando linhas que criam uma certa facilitação e, do ponto de vista de quem conhece a legislação, o aborto já está efetivamente legalizado no Brasil. Porque se uma moça chega no SUS e diz que foi estuprada, o médico, né, acaba sendo, obviamente, aquele que acha que a ideia do aborto é agradável, acaba encaminhando o processo. E, pasmem, ela não precisa dizer quem foi e não precisa nem registrar um boletim de ocorrência. Coisa que a burocracia exige se alguém tocar no seu para-choque num mero acidente de trânsito. Tem que fazer um BO, registrar a ocorrência para poder acionar o seguro, dias e dias, para um assunto tão simples ser resolvido. Mas, para abortar, é tudo muito tranquilo, né? Então, a gente percebe realmente que o Brasil e o mundo caminham para a perdição moral sobre todo o prisma. Agora, recentemente, né, de maneira absolutamente irracional, o STF acaba por descriminalizar, né? Então, é interessante, porque a venda da maconha é proibida, mas o porte não. E depois a gente passa a entender o porquê das 40 gramas. Porque
esmagadora maioria das apreensões é menos do que 40 gramas. Então, 40 gramas vai favorecer 89%, 90% dos casos de apreensão da maconha. É um volume que não dá nessa caixinha, tá? 40 gramas de maconha. Mas estamos caminhando para um processo de perdição total. Inclusive com o silêncio dos outros líderes, né? Nosso Papa não falou nada na Argentina, não falou nada na França, muito pelo contrário, criou seminários, incentivos para que mulheres que na Europa abortaram fossem perdoadas no Pacto dos Bispos, né? E do próprio Papa. Então, assim, percebemos verdadeiramente que as religiões estão perdidas, que a sociedade está perdida, que a filosofia do mundo está perdida, que a política do mundo está perdida. E digo para vocês, prestem atenção na derrocada da França para as próximas décadas. Porque Roma também enfrentou os desígnios do Cristo, como boa parte da Europa está fazendo. Isso já está previsto, inclusive, na literatura espírita. Emmanuel relata, né, de maneira detalhada, e nós aqui já trabalhamos en passant esses temas. Então, por que o culto é tão importante? Porque toda a sociedade joga contra os valores morais cristãos. Se não toda, pelo menos 2/3. Porque essa é a referência que a literatura espírita nos dá. André Luiz e Emmanuel várias vezes falam, 2/3 da sociedade, quase 70%, são de espíritos grosseiros, preocupados com os interesses mundanos, que não vivem a preocupação com a cultura, com a arte, com a beleza, com a identidade religiosa, estão preocupados na sua egolatria, na vivência do próprio eu, muitas vezes defendendo só os interesses de seus familiares, e olhe lá, numa construção de um altar do orgulho que nos colocamos acima dos outros, porque nos achamos melhor do que os outros. Então, o mundo está realmente vivendo, né, esse período apocalíptico do processo de revelação, que as escrituras, boa parte dos elementos religiosos, mas só o espiritismo explora de maneira inteligente e racional. O resto é místico, cabalístico, não considera os elementos históricos, não tem temas absolutamente racionais ou lógicos. No espiritismo pontua. É por isso que nós estamos aqui, porque nós já aprendemos a racionalizar. Porque o conhecimento espírita está disposto para todos, mas é importante que tenhamos todos nós mérito intelectual para acessar com boa vontade esse conhecimento e absorver. Porque outras pessoas acessam para atacar, né? Então eles já entram com viés, diferentemente daquele que limpa a mente para uma proposta nova, estuda o judaísmo, estuda a ortodoxia católica, estuda o protestantismo, faz, né, as conjunções e os elementos que a história nos oferece, e aí se depara com a doutrina espírita, com o coração aberto, e aprende a respeitá-la, aprende a entendê-la, porque gerou mérito intelectual. Porque a gente fala muito de mérito moral, mas precisamos ter mérito intelectual. Não é apenas QI, não é apenas a capacidade de racionalizar, fazer matemática, entender locações espaciais, ter rapidez no raciocínio, né, uma fala proficiente, não. É importante que tenhamos mérito intelectual. Por isso é que tem muita gente inteligente que fala, nossa, mas é tão inteligente. Pode, né, acreditar que Deus é um velhinho sentado no centro do universo com barba branca. Porque não tem mérito intelectual ainda, como nós não tivemos no passado e já estamos adquirindo. Então, quando Jesus, em Mateus, capítulo 18, disse, todo mundo conhece essa passagem, né? Onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Então ele reforça a importância do evangelho no culto lá. Mas a gente precisa transcender as palavras do Cristo, porque nós precisamos entender a dinâmica da psicosfera, da influenciação desse processo de interdependência que existe entre o mundo material e o mundo espiritual, ou não. O livro do Espírito diz que de ordem os espíritos até nos guiam, muito mais do que nós imaginamos. Obviamente, sintonizados com a nossa idiosincrasia, com a nossa personalidade. Porque o Evangelho também diz que só os lobos caem em armadilha para lobos. Então, se não somos pessoas ruins, se não desejamos o mal, a espiritualidade está atenta a isso. E vai colaborar para que a gente não seja vítima desse mal. Mas a gente não pode fazer essa leitura apenas do ponto de vista da dimensão física. Então já me perguntaram, mas Fabiana, eu moro sozinho. Eu preciso fazer o culto no lar? Precisa. 15 minutos, 20 minutos que seja. Abra num dia, num horário mais adequado, né?
uma peça da literatura espírita, normalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, leia, faça uma reflexão, de preferência em voz alta, porque tem espíritos presentes que muitas vezes não conseguem captar o nosso pensamento. Os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais inteligentes, demandam a técnica, né, da telepatia. A gente vê isso na literatura espírita. André Luiz, no processo de aprendizagem, ele pensa em falar e o instrutor já responde. Por quê? Porque leu, né, pela sua capacidade de harmonia psíquica e mental, o seu pensamento. Como muitas vezes, com afinidade com as nossas esposas, maridos, filhos, a pessoa pensa em falar alguma coisa, você já retruca em cima, já sabendo o que vem. Né? Por conta dessa associação, dessa vinculação, desse magnetismo, desse acoplamento de psicosfera. Então, essa proteção do culto no lar, eu diria que é uma condição básica, sine qua non, para nós, que, pelo menos, pretendemos ser verdadeiros espíritas. Nós somos espíritas, caminhando para a condição de verdadeiros cristãos, não é mesmo? Então, não podemos ficar presos à leitura apenas da materialidade, que muitas vezes a letra morta da interpretação teológica nos oferece. Então, sim, a gente pode estar sozinho fazendo o nosso culto, mas não estaremos jamais sozinhos do ponto de vista da análise coletiva, por conta da presença dos espíritos amigos. Mas como é que começa essa história de culto no lar? Isso é uma invenção espírita? Quem que inventou? E a literatura espírita é absolutamente pródiga a nos dar informações que só a mediunidade, né? Normalmente a mediunidade séria, no caso, é trazida pela figura extraordinária do Chico, a maior antena parapsíquica da história da humanidade, simplesmente a maior. Nem a pitonisa de Delfos se compara com o que o Chico materializou em termos de conhecimento, não é mesmo? E no livro Jesus no Lar, um livro pequeno, fininho, mas tem histórias maravilhosas do espírito Neo Lúcio. O Chico, então, colabora, né, trazendo essa mensagem e conta a historinha de como o culto no lar se instala em solo terráqueo. Né? Então, o título é O Culto Cristão no Lar. Então, diz que um dia, uma noite, na verdade, né, de um firmamento maravilhoso, com a lua em toda a sua expressão poética, Jesus, instalado provisoriamente na casa de Pedro, né, seu apóstolo, ele toma as escrituras, porque percebe que aquele núcleo familiar já caminhava para uma conversação menos digna, como é comum. Os assuntos do dia a dia, né? Política A, política B. O que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, a gente às vezes se perde no lero-lero do cotidiano, o que é absolutamente razoável. Mas ali estava, né, o governador planetário. Então ele aproveita a oportunidade, chama Pedro para uma conversa e fala: Pedro, vem cá, quando o pescador, depois da sua atividade, vai para o mercado, como é que ele procede? Pedro, olha, por uma questão de mercado, o pescador separa os melhores peixes para que eles sejam, então, vendidos dentro dessa racionalidade mercadológica, porque ninguém vai comprar pedaço de peixe, resto de peixe, cabeça de peixe. Ou se compra, vai ser uma condição monetária desfavorável. Jesus sorri e pergunta de novo, mas e o caso do oleiro? De forma similar. Ele vai, né, trabalhar o barro, imprimir o barro, a forma que deseja, para então, obviamente, colocar à disposição daqueles que desejam. E Jesus, então, continua. E o caso do carpinteiro? Pedro, então, aduz de maneira inteligente, dizendo, olha, o carpinteiro vai preparar a madeira, vai utilizar o serrote, vai utilizar o martelo, vai utilizar o formão, dá, né, a dimensão estética do objeto desejado para que, então, ele possa ser útil para a sociedade, ser comercializado, enfim. E aí Jesus, então, entendendo, porque sabia exatamente o que Pedro iria responder, ele aproveita as respostas de Pedro e fala, olha, o lar diante do mundo deve atuar da mesma forma. É como se Jesus falasse, precisamos ser profissionais no campo da religiosidade. Não profissional do dinheiro, mas o profissional da disciplina. Porque profissão nos cobra disciplina. Acordamos, nos preparamos, botando perfume, fazendo a barba,
vamos para o trabalho, né? As moças vão maravilhosas, sapatos, combinando com o cinto, combinando com a bolsa, combinando com o couro do relógio. Trabalhar de maneira disciplinada, no horário, atendendo às demandas dos chefes. Por quê? Porque nós acreditamos no poder do dinheiro, acreditamos no material, acreditamos no progresso, acreditamos no trabalho. E isso é extremamente positivo, não tem nada, absolutamente nada contrário a essa dinâmica. Mas precisamos ter essa mesma disciplina no campo das realizações religiosas. Então Jesus cobra isso. Então ele fala, olha, o berço doméstico, isso é fascinante, né? É a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A gente tende a transferir a educação dos nossos filhos ou a problemática inerente aos nossos filhos e aos nossos parentes à dinâmica da sociedade, que de certa forma não é de todo errado. Claro que a sociedade pesa, ora positivamente, ora negativamente, na educação, na formação da personalidade, né? Na construção da idiosincrasia individual de cada um de nós. Mas não podemos transferir totalmente essa responsabilidade. Porque se construirmos verdadeiramente elementos basilares da fé cristã em nosso lar, as coisas ficam muito mais dinâmicas, muito mais corretas e muito mais fáceis. Porque a gente cria uma redoma protetora em nosso lar, magnetizando aqueles que estão ali, do ponto de vista da disciplina religiosa, preparando-os para os embates contra o mal. Por quê? Porque eu estou absolutamente convencido de que Emmanuel está correto, quando ele diz que no planeta as posições de domínio ainda fazem parte de espíritos malignos. E percebemos isso, né? É só olhar os jornais, os noticiários, a dinâmica da política do mundo, a postura, né, dos líderes religiosos, dos líderes políticos de todo o planeta, pessoas que não merecem nem ser lembradas ou adjetivadas, porque a tribuna espírita precisa ser um espaço, né, de respeito. E digo para vocês, se boa parte do que eu penso eu materializar, só não seria só expulso da tribuna, não seria expulso do planeta, né? Porque a gente percebe realmente que são espíritos descolados de qualquer interesse menos, mais, né, valorado, sempre vinculado aos interesses menos nobres, sempre é um processo de locupletação. Mas nós temos a consciência cristã de que cada um vai receber o que merece, não é mesmo? Então, é o que eu digo para todo mundo. Se tem dúvida, depois que desencarnar, frequente as regiões inferiores, que a gente vai ver essas posições, esses homens, né? Mulheres em menor monta, mas principalmente os homens nas posições de comando no mundo, militando e volitando nas regiões inferiores. Eu não tenho absolutamente dúvida disso, porque o dinheiro, o poder, a beleza não garantem, né, esse processo de lisura e de salvação. O que garante é exatamente a vinculação com os aspectos moralizantes. Então ele fala, olha, a gente precisa entender que a paz no mundo, Jesus com toda a sua sabedoria registra, que a paz no mundo, ela se dá primeiro sobre as nossas telhas, né? E a construção na época era de palhoça, de telhas, mas hoje sobre os nossos tetos. Se não vivemos em paz no nosso ambiente doméstico, como é que a gente pode cobrar, né, o respeito entre as nações? Nós não temos coragem de invadir, pelo menos, né, acredito que não, o espaço do nosso vizinho. Eu, quando os meus meninos eram pequenos, eu tinha preocupação até, olha, não chuta a bola para esse lado, não chuta para cá, porque aqui a bola pode cair no vizinho e incomodar, né? É a preocupação do respeito. Nunca dei festa, nunca perturbei vizinho, nunca joguei lixo. Se a árvore está aquecendo, eu me antecipava, cortava antes. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum com o vizinho. Mas porque a gente atua de maneira respeitosa, né? O meu vizinho, recentemente, conversando, ele falou, Fabiano, você era o único vizinho que devolveu a bola do meu filho. Ele perdeu 18 bolas, meu filho, porque chutava e os vizinhos do condomínio não devolviam a bola. E a gente sempre devolvia, né? Então, a gente percebe que as unidades familiares estão desconstruídas. E Jesus foi sábio. Então, como é que a gente pode viver, né, numa sociedade equilibrada se as nações respeitassem o espaço territorial das outras nações? Por exemplo, não teríamos a guerra da Ucrânia hoje com a Rússia, mesmo.
Embora a mídia explore de maneira pouco inteligente e falaciosa, né, colocando sempre o ônus do problema para a Rússia, e isso não é total verdade, porque a Ucrânia provoca, né, por que eu vou mexer com um pitbull raivoso, não é mesmo? Mas, né, a Rússia utiliza da sua grandiosidade belicosa para subjugar um povo menos poderoso, sobre a mentira de proteção dos Estados Unidos, da OTAN e da Europa. E a gente vê um país absolutamente massacrado. E aí as pessoas falam, não, a Ucrânia está ganhando a guerra. Como? Como, gente? Está ganhando a guerra? A guerra se deu em território ucraniano. Não tem um prédio em pé na Ucrânia. O país está destruído. Como é que a Ucrânia está ganhando essa guerra? Mesmo? Fica claro todos os problemas, né, geopolíticos do planeta, todas as conveniências dos interesses, né, associados às ideologias conflitantes, mas verificamos que não existe o respeito territorial, por isso que as guerras se manifestam. Normalmente, são por motivações territoriais. Isso mostra, né, que a boa convivência com os nossos vizinhos é uma condição básica, sine qua non, para que isso se espraie, né, criando condição para que o planeta se respeite de maneira minimamente correta. Então, quando Jesus faz esse paralelo, ele mostra exatamente a necessidade de respeitarmos o espaço do nosso irmão, né? Porque respeitar Deus ainda nos parece muito distante. Então, a dinâmica da ação caridosa é alguma coisa mais pragmática e aceitável. Então, ele fala, ó, Pedro, acendamos aqui essa claridade nova, né? A mesa da tua casa é o lugar onde você coloca o alimento, onde você cria condição para a manutenção da vida para os seus familiares. Então, aqui vai ser essa sementeira de felicidade, onde a gente vai instalar de maneira adequada uma conversação, conduzindo o pensamento para os elementos mais nobres da vida. E Simão, então, estarrecido, né, com as palavras do Cristo, ele humildemente, né, fala assim, Senhor, vamos fazer o que o Senhor determina, né, como o Senhor deseja. Quem sou eu para discordar? Jesus, então, convida os familiares de Pedro e o apóstolo, né, naquela singela mesa da sua casa simples. E ele, então, abre as escrituras, desenrola uma conversação sadia e institui, naquele momento, o primeiro culto no lar realizado no planeta. O primeiro culto no lar. Tem, então, quase 2000 anos. Por isso é que a doutrina espírita, ela trabalha de maneira tão respeitosa essa questão, né? Então, nós, na condição de espíritas, temos por obrigação exercitarmos de maneira disciplinada a prática do culto no lar. E a gente vai ver essas dinâmicas, esses elementos técnicos que a doutrina nos oferece. No livro Mestre de Amor, primeiro livro da Lavra de Joana de Ângeles e o Extraordinário de Valdo Franco, lá no capítulo 64, Jesus Contigo, ela diz o seguinte, olha, nós temos que dedicar pelo menos um dia na semana, dos 7 dias que compõem, de preferência à noite, mas não obrigatoriamente, mas à noite a gente tem um processo de energia espiritual que colabora, né? A literatura espírita mostra que os espíritos veem os bons e os maus dessas regiões atuar de maneira mais marcante no período noturno, né? Então, é interessante que seja à noite, se possível, de preferência, não é mesmo? As mulheres gostam de usar o rosa, não estou vendo muito rosa, muito salmão, mas não é obrigatório, pode usar outras cores. Então, não existe essa obrigatoriedade. Existe uma referência didática que seja, de fato, a mais adequada. Então, ela diz, olha, para que Jesus e a espiritualidade amiga possa, obviamente, te visitar de maneira disciplinada. Porque uma coisa que a gente percebe na literatura espírita e depreende de todos esses anos de leitura, e vocês vão concordar comigo, é a disciplina. Por isso é que nós temos hora para começar, hora para encerrar. Porque a espiritualidade, se nós já somos disciplinados, ela é muito, mas muito mais ocupada e disciplinada do que nós. Então, elas não podem estar à mercê do Fabiano, de quem quer que seja, né? Elas precisam ter uma disciplina. Se vão conduzir espíritos amigos ou espíritos afins nos arredores para uma atividade doméstica, porque isso é possível, eles precisam saber que realmente naquele dia, naquele horário, pela, né, disciplina, vão ter lá
um ambiente propício para a educação evangélica daqueles que vão nos visitar, desde que esse espaço seja aberto. Então ela fala, prepara a mesa, coloca água, abra o evangelho, enlaça a família e ora, e Jesus então virá na representação de toda a sua estrutura magnética que banha de maneira suntuosa, absolutamente maravilhosa esse planeta. Então quando lá se converte no santuário de Joana de Ângeles, o crime se recolhe ao museu. Olha que imagem fantástica, né? O crime se recolhe ao museu. Porque as famílias estão desestruturadas. Pais sem esposas, mães sem maridos, casais sem filhos, filhos sem mães, velhos sendo desrespeitados, animais sendo maltratados, vizinhos brigando com vizinho. Esse cenário é muito mais comum do que a gente imagina. Então, diz Joana de Ângeles, nos trazendo informações absolutamente importantes. Quando a família ora, precisa ser disciplinado. Quando ela se demora em casa, elevando os pensamentos num colóquio coletivo, ela diz, toda a rua recebe o benefício da comunhão do alto. Será que os espíritos estão mentindo, Arnaldo? Ou não? Ou é verdade? Né? A gente precisa entender que sim. Tenho certeza que toda a comunidade que envolve aqui o Fonte de Esperança, mesmo que não percebam, estão sendo agraciadas pelas energias que aqui são trabalhadas de maneira disciplinada há décadas. Né? Às vezes a pessoa se sente bem passando por aqui, não sabe nem por quê. Mas é por conta do magnetismo que está impregnado nessa egrégora que mantém essa casa de luz. Então, guardadas as proporções, a nossa casa precisa ter a mesma dinâmica magnética. Né? Então ela diz, alce aos céus as preces da comunhão em família e todo o edifício, se você mora num apartamento, se beneficiará. Então o sujeito faz o culto no lar, né? No seu empreendimento lá, na sua casinha, e todo o edifício recebe a salvaguarda da espiritualidade amiga. Então isso é de uma grandiosidade absolutamente incrível. A gente vê em narrativas na obra de André Luiz, de espíritos quando estão vindo das regiões superiores, porque as cidades espirituais são 16, 17, 20 quilômetros acima, e eles vão no processo de evolução ou conduzido por equipamentos e carros adequados, eles às vezes percebem determinados pontos de luz, né, em residências ou em núcleos, né, de templos religiosos, e o que é? Exatamente as ondas magnéticas positivas com os elementos fotovoltaicos do pensamento que criam, né, imantação magnética e luminosa. Então, eles conseguem vislumbrar quais as casas estão verdadeiramente protegidas, só em passar a vista. Quais as igrejas verdadeiramente estão vinculadas aos elementos religiosos, porque igrejas nós temos muitas, pastores e padres nós temos muitos, muitos sérios, mas muitos também não tão sérios, mesmo. Então, do ponto de vista dessa psicosfera coletiva, nada, absolutamente nada passa desapercebido pelos espíritos mais treinados, mais apurados, mais treinados, né, nessa percepção da luminosidade do magnetismo. Então ela diz, demora-te no lar para que o divino aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem para o repouso, ore mais uma vez para que ele ainda permaneça na sua residência. Então é importante também que não seja muito cedo, né? Vou fazer um culto no lar às 5h30. Não dá tempo de ninguém chegar na escola do trabalho. Então a gente precisa racionalizar, inclusive, a dinâmica dos horários. E essa recomendação diz o seguinte também, para a gente não demandar a rua, né? Criamos ali uma onda magnética estruturada e a gente vai para a rua, para a balada. É claro que não existe uma proibição, mas é uma dinâmica oferecida pela literatura espírita como sendo a mais adequada, não é mesmo? O ideal é a proposta espírita. O ideal é que não sejamos egoístas, não sejamos orgulhosos, não sejamos presunçosos, não sejamos impacientes. A gente não consegue. Mas o ideal é isso. O ideal é que não cometamos crimes. Isso é o ideal. Mas o ideal é que o pensamento seja conduzido sempre de maneira nobre, reta. Mas às vezes a gente não consegue. Mas é o ideal. A proposta espírita está no ideal.
né? Ela não proíbe, ela cria um norte orientador. Não tem uma página específica dizendo, você fubá, se você beber, se você usar uma palavra menos nobre no trânsito, você vai arder no fogo do azeite quente do inferno. Não. Mas diz, olha, essa postura não é mais adequada. É uma questão de racionalidade. Então, o conceito do culto lar é essa reunião periódica com um núcleo familiar, numa determinada hora, num determinado dia, de maneira institucionalizada e disciplinada, para que a palestra edificante se dê, para que aquele mais experiente na dinâmica do conhecimento religioso possa induzir os demais a um colóquio, a uma conversação, a uma participação amiga, colaborando, incentivando, orientando os filhos mais novos, né, os mais inexperientes a participarem, fazerem prece, distribuindo atividades, né? Olha, você vai ficar responsável pela água, você vai ficar responsável pela música, você vai ficar responsável de atender a campainha se alguém tocar, mas todo mundo desliga o celular, desliga a televisão, desliga as luzes, vamos nos concentrar, respirar um pouquinho, nos 10, 15 minutos que antecede ao culto, já vamos criar uma aura de proteção para que a espiritualidade possa ir chegando, se organizando, né? Vamos manter uma disciplina de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, 15 minutos que seja, é esse intervalo, né? Absolutamente elástico que a literatura nos oferece, entre 15 minutos a uma hora. Ah, Fabiano, pode passar um pouco de uma hora? Pode. Por que não? Eu já tive culto em casa que demorou 1h40, porque a conversa estava tão gostosa, o debate, as perguntas, as questões levantadas, os meninos motivados, e, né, a gente para um determinado momento, espiritualidade, amigo, se precisar, né, se desvencilhar para outras atividades, que eu faço então, porque a gente vai continuar aqui conversando. Não tem problema nenhum. Mas a dinâmica, né, precisa ser respeitada. Então, a finalidade do culto lar é de evangelizar o homem, né, o homem enquanto espécie. Porque evangelizando o homem e a mulher, nós vamos evangelizar a nossa família. E como toda leitura sociológica nos oferece, a família é a célula responsável pela constituição da sociedade. Então a gente evangeliza a sociedade. As sociedades, com as suas culturas, né, com as suas ramificações, raízes, com as suas dinâmicas, né, culturais, ela vai, obviamente, compor todo o planeta e a gente vai, então, evangelizando o planeta. Pode parecer simplório, mas não é. É absolutamente racional. Precisamos verdadeiramente, dentro do nosso núcleo doméstico, fazer a nossa parte. Higienizar o clima fluídico vibratório do nosso lar para a elevação do pensamento e para a nossa reforma moral. Porque esse é o objetivo que nos traz ao seio da materialidade, não é mesmo? Não tem outro. Então, Joana de Ângeles disse que o culto no lar é uma reunião de psicoterapia. Por que não? Como é que foi o dia? O que você fez? Como é que foi a aula? As dinâmicas vão evoluindo na medida que os nossos filhos avançam, né, em conhecimento e idade, né? A música muda, a literatura abordada muda. Depois de um certo padrão, o que é o ideal? O ideal é os dois pilares da doutrina espírita, ou o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, como orientadores, né, como leitura central, mas nada impede que a gente possa pegar um jornal, uma revista, um recorte, né, uma publicação numa determinada mídia social, para que a gente possa debater, né, como fizemos agora recentemente com os nossos filhos, com a intervenção pouco ortodoxa do Supremo Tribunal em relação à questão da maconha. E eu digo para vocês, já escrevi contra, não tem problema nenhum. A gente precisa se manifestar, porque isso não é uma questão política, isso é uma questão moral, né? E a tribuna precisa ser usada para a defesa das questões morais, porque o STF, em todas as suas composições, já está no meu radar há 12 anos, quando eles aprovaram o aborto para anencefalia. Foi aí que eu entendi como, né, essas dinâmicas funcionam em nosso país. Então, em 2012, eles aprovam o processo de massacre, né, dos nossos irmãos anencéfalos. A legislação já se deforma na década de 40, porque qual é a legislação ideal? É aquela que permite, em último caso, sob análise médica e diante da vontade da mãe, no risco da desencarnação, de criar prevalência sobre o que já está vivo. Isso é o que a literatura espírita coloca no século XIX, há 167 anos.
nem pré-natal existia, né? Hoje, a dinâmica de controle dos elementos associados à natalidade são tão grandiosos que existem recursos para a manutenção da vida absolutamente inimagináveis naquela época, né? Então, eu conheço muitas mulheres que, mesmo com um certo risco, foram à frente e tiveram seus filhos. Inclusive, um é um grande amigo meu, a mãe teve, ele teve rubéola, né? A mãe também, na gravidez, e todos os médicos queriam arrancar o bichinho da barriga da mãe. E ela falou, não, sou espírita. Se tiver que morrer, eu morro junto. É um ato de grandeza. E se passasse pela mesma experiência, eu ficaria junto da minha esposa defendendo essa tese. Porque somos ou não espíritas, né? Meu pai costumava dizer, nós somos saco de batata ou espírita, né? A gente precisa se posicionar. E hoje, esse amigo é presidente de um centro absolutamente importante, né? É um médico pediatra que tem um trabalho assistencial fantástico e é presidente de um centro espírita. Porque a mãe, induzida pelos médicos, não incorporou essa dinâmica por conta da literatura espírita, né? Um ato de coragem. Então, essa seria a literatura ideal. Tudo mais que são construídos por pessoas mundanas vai apresentar suas deformações. Mas precisamos estar sempre contra a disposição, porque está dito no Livro dos Espíritos, o aborto é um crime, é um ato de covardia. Tem atenuantes, tem agravantes? Sim, mas é um crime. Não tem espírita nenhum com autoridade para desconstruir isso. Se quer desconstruir, fica o meu convite, sai do espiritismo. Pode sair do espiritismo. A gente não está preocupado com proselitismo ou número, nós estamos preocupados com a pureza do evangelho. Esse é o nosso papel. Pelo menos é nisso que acreditamos, né? Então, serei sempre uma voz contra o aborto. Por quê? Porque Chico já falou isso, Divaldo já falou isso, Emanuel também. É um karma coletivo dos mais graves. Por isso que eu falei, fiquem atentos à derrocada da França nas próximas décadas. Fiquem atentos. Porque Roma também instituiu o aborto, Roma instituiu o processo de pedofilia, né? Vivências na perdição dos interesses sexuais, desconstruiu a família e o projeto de unificar todo o planeta em torno, né, da cultura, da arte, da inteligência romana se perdeu pelos desmandos no campo do sexo, na destruição do eixo da família. E a gente já vê a França aí perdendo espaço há algumas décadas. É um processo de construção, deixando de ser importância. Hoje, do ponto de vista econômico, já é inexpressiva. Percebam, daqui 10, 20 anos, onde essas sociedades vão estar. Nós queremos isso para o nosso país? Eu não quero. Se nós já tivemos 2 karmas que estão sendo desconstruídos, que foi a escravidão e a Guerra do Paraguai, estão sendo desconstruídos, né? A gente vai ter agora um gravíssimo, que é o aborto, porque é claro que a gente responde individualmente, mas a lei é uma comoção coletiva. O Livro dos Espíritos diz que conhece uma nação verdadeiramente pelo conjunto das suas leis. Então, o país passa a ter um karma coletivo, sim, é um karma coletivo. Karma precisa ser entendido, né, pela ação da lei e a ação como elemento de coletividade, grupos. A literatura espírita é fértil e a gente não vai fugir muito do tema. Mas, né, é um problema gravíssimo. São os 2 grandes problemas espirituais do planeta, aborto e suicídio. Só não vê isso quem não quer. E se o espírita não consegue perceber isso, pare para refletir, vá ler, vá estudar, não confie no que eu estou dizendo. Vai ver, tem obras e obras, páginas, textos falando sobre o aborto. Não é para execrar quem abortou, não, é para acolher. Mas jamais dizer, não, você fez o certo. Não, está errado. Mas isso não justifica, né, um processo de depressão, de autocídio. Vamos trabalhar o auto-perdão, indicar, orientar, acionar os atenuantes desse processo, porque são criaturas muitas vezes não, na maioria das vezes, que não tem o conjunto de informação absolutamente extraordinário que nós temos. Então precisamos ser defensores, vetores dessa verdade. Então, a Joana de Anjos fala, isso é um processo de psicoterapia em grupo. Olha que extraordinário, hein? Não precisa nem gastar com psicoterapia, psiquiatria, né? Aí você tem a objetividade, né, de Emanuel. Quando o evangelho penetra no lar, o coração se abre mais facilmente para Jesus, porque Jesus é o eixo desse processo. André Luiz fala, quem cultiva o evangelho no lar faz da própria casa
um templo do Cristo. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta do culto cristão no lar. Transformar a nossa casa em um templo, dentro, né, das proporções possíveis. Mas a espiritualidade diz: toda casa disciplinada no culto no lar tem proteções magnéticas espirituais que nós não alcançamos. Eu digo para vocês, eu sou espírito inferior, quem me conhece sabe, mas eu tenho um prazer de chegar na minha casa inenarrável. É o prazer que eu tenho de entrar na casa espírita. Me sinto bem. A gente se vincula a esse magnetismo. Por quê? Porque são ambientes que nós, né, abraçamos, nos reforça, nos revitaliza. Então, chegar em casa, não é só para mim, não, para minha esposa, para meus filhos também. Né? Porque é um ambiente que a gente está aprendendo a construir com todas as nossas limitações, dificuldades, fraquezas, inferioridades, comum a todos nós. Mas existe a boa vontade e a disciplina, né, nesses processos. Então, se eu, que sou espírito inferior, né, já percebo isso, imagina pessoas como vocês que estão, muitas vezes, até muito mais preparadas do que eu nesse processo. E se não estão, por que não nos prepararmos, não é mesmo? Então, quais são esses objetivos? Primeiro, orar em conjunto potencializa o processo magnético. É como nós aprendemos na academia, né? Em administração, a gente vê muito isso, ouve também nos elementos da física, a leitura da sinergia. 1 mais 1 é maior que 2. Né? E isso funciona no processo de vinculação magnética orientada, né, pelo pensamento, que é uma força eletromagnética, como nos ensina Emmanuel. Tem eletricidade e magnetismo. Uma potencializa a outra. Então, uma pessoa orando sozinha, outra orando sozinho, não é de todo perdido, mas quando esse processo se une, a energia das duas é maior do que as duas analisadas individualmente. Então, nós potencializamos a carga magnética. Existe um processo de reforço em cada estrutura menos conduzida, ou menos orientada, ou menos concentrada no processo de vinculação aos aspectos mais superiores. Porque, mesmo que a gente tenha disciplina a orar, em determinados momentos, esses processos vibratórios caem. Né? A gente não consegue estar o tempo todo, durante 1, 2 minutos, 3 minutos, vibrando em alta intensidade. E essa composição entre os pensamentos ajuda a criar uma sustentação basilar. Então, primeiro, por uma questão física, por uma questão matemática, orar em conjunto potencializa, cria um processo sinérgico. 2, nos diz os Espíritos, essa harmonização higieniza o ambiente familiar, inclusive do ponto de vista das bactérias físicas, não só os bacilos e bactérias espirituais, do ponto de vista físico, o nosso lar é higienizado. Eu tive notícia que em um centro espírita o sujeito morreu de Covid. Né? Não tive notícia. Porque não tem. Eu duvido. As pessoas ficavam com medo de ir para o centro espírita. Eu falei, gente, olha, se tem um lugar que eu não tenho medo de pegar doença, é no centro espírita. Porque a proteção magnética, fluídico-magnética, atua, querendo ou não, os espíritos no campo da matéria. Por quê? Pensamento é matéria. É força, é energia material. Então, ela atua na matéria. Mesmo que os espíritos não estejam preocupados com isso, mas eles entendem o fenômeno. Se eles entendem, nos ensinam e a literatura mostra, por que eu não vou concordar? Por que eu vou duvidar? Se Kardec está dizendo que Jesus é espírito puro, por que eu vou duvidar? Que elemento eu tenho para duvidar que Jesus é espírito puro? Né? Uma abordagem pouco racional do texto bíblico? É pouco. Né? Prefiro ficar com Kardec. Então, higienização do ambiente do lar, melhoria da sintonia vibratória. Às vezes, olha, não é incomum. Às vezes, excitado pela atividade profissional, muito barulho, eu trabalho com muito ruído o dia todo, sujeira, e aí você chega em casa, às vezes, né, entra, vai ser silêncio, né? Que ambiente claro, gostoso. Então, a gente cria uma sintonia vibratória, a gente se identifica. Nós magnetizamos o nosso ambiente doméstico, nós magnetizamos a nossa cama, o nosso relógio, a nossa roupa. As mulheres se sentem bem com determinados objetos, acessórios. Por quê? Os homens também. Porque eles estão magnetizados, assim, a nossa identidade magnética.
Por isso, eu gosto de dar esse exemplo, porque ele é fantástico. Você sai para viajar, vai para um hotel 7 estrelas, né? Um colchão maravilhoso. Primeira noite não é tão boa. Melhor o nosso de casa, já com aquele furinho, aquela lombada, duro. A gente se identifica com o nosso cantinho, né? Normalmente, a gente dorme no mesmo canto, a esposa dorme no mesmo canto, né? A gente não troca de... Todo mundo acontece isso, né? Porque é aquele cantinho, né? Nosso cantinho aqui, nem um cachorrinho com a fadinha dele. Se vincula. E aí, depois do segundo, terceiro dia, a cama já começa a ficar agradável, o quarto do hotel já começa a ficar simpático. Por quê? Porque nós magnetizamos. Existe uma identidade física, né, neste processo de vinculação. Então, não é diferente no nosso ambiente doméstico, do ponto de vista da leitura espiritual, mesmo? E a gente cria um fortalecimento espiritual. Primeiro, estudo, conhecimento, né, mérito intelectual, é aligerado, e a gente fortalece a nossa redoma espiritual. E aí a gente abre a proteção para companheiros espirituais que estejam vinculados àquele ideário. Então, nós seremos visitados, sim, não tem problema nenhum. Quem é que tem medo de espírito? Espírito não pode ter medo de espírito. Né? A gente tem que ter medo de errar. Né? Tem que ter medo da consciência, que nos acusa o que é certo e errado. Esse é o verdadeiro medo. Né? Embora o medo sobre uma leitura racional é sempre um sentimento menos nobre. Aliás, é curioso, né? A frase que tem maior número no texto bíblico é não temas. Né? Quer dizer, os espíritos estão preocupados que a gente não tenha medo. E como é que a gente não tem medo? Criando segurança no campo do conhecimento. Então, quando a gente conhece, a gente não tem medo. Então, a gente entra em casa com tudo apagado, né? Já sabe onde está o sapato, já sabe onde está a tomada, já caminha, já sabe onde está o primeiro degrau. Por quê? E mesmo estando escuro, a gente segura o nosso ambiente. Estamos seguros. Mas se for um ambiente que a gente não conhece, a gente já fica com medo. Né? Meu Deus do céu, será que tem um buraco aqui? Será que tem uma cobra, um cachorro, um gato? Para que eu possa pisar em cima? Será que eu vou escorregar no tapete? Onde é que tem escada? Meu Deus. Se for passar no beco escuro, então, meu Deus do céu, mas não passa mesmo. Por quê? Porque a gente não conhece o ambiente. A gente não tem informação. Então, isso é importante. E o quarto elemento, assegura os laços de amizade fraterno entre aqueles que estão sobre o mesmo teto, que é instrumento, né, de cadinho, de experimentação, de resgate. Então, a gente vai quebrando barreiras, né, porque boa parte das famílias são constituídas por processos de erros, de deformações comportamentais no passado. Às vezes o filho tem uma rusga da mãe, né, a filha tem uma rusga do pai, e assim, e você vai criando essa dinâmica, né? Criando uma simpatia, essa convivência familiar é nobre, é importante, e o culto no lar, junto com a casa espírita, junto com a evangelização, são essas instituições que nos impulsionam para cima, porque tudo mais tem feito um movimento contrário, né? Então a gente tem que se vincular a esses elementos. E o roteiro é esse, né? É abrir com uma prece espontânea, simples, não precisa ser rebuscado, alterar a voz, né? Não precisa fazer de pé ou de joelho, de milho. Não, a dinâmica é simplista. Procede uma leitura edificante, buscando a essência dos ensinamentos do Cristo, normalmente associados quando uma certa madureza dos familiares apresenta o Evangelho, o Livro dos Espíritos, se existe alguma barreira, tudo bem, vamos pegar um texto bíblico, né? Às vezes não são todos os participantes que comungam do ideário espiritista, mas o texto bíblico, quando resgatado, vai ter sempre um espaço para abordagem, né, na valoração dos pressupostos espíritas. E aí, nesse sentido, o Evangelho é interessante, porque o Evangelho pega o texto bíblico e dá uma interpretação atualizada, né, profunda. Então, vai quebrando essas barreiras. Você tem obras complementares, Fonte Viva, Estude e Viva, né? Enquanto Marcado, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. O que não falta é livro espírita extraordinário para colaborar com a atividade de culto no lar. E, como eu já disse, a gente pode ter, sim, leituras alternativas. Né? Sempre, sempre induzir comentários. Então, mais experiente pode ler, ou pode pedir para quem lê e fala, olha, comente, o que você acha? Cruza a informação e depois fecha, não é mesmo? O mais experiente, mais experimentado, né? Vai lá e fala, olha, então é isso mesmo, vocês pincelaram aqui de maneira adequada e eu só vou fazer essa observação para a gente fechar. Então você vai ler uma questão do Livro dos Espíritos, todo mundo entendeu, lê uma segunda, tá avançando bem, lê a terceira.
né? Qual o problema? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, aqueles que estão ao nosso lar também se locupletam, né? E encerrar com a prece, né? Vibração pelo lar, pelos presentes, pelos familiares que estão no universo da materialidade, pelos familiares que já foram, que dizem os espíritos, normalmente nos visitam. Então a gente está com a saudade da mãe que morreu, do pai que morreu. Faz um culto pelo lar. Lembra dele um pouco antes, ou dela, que foi. Mãezinha, hoje a gente vai ter um culto no lar, vou fazer uma prece para a senhora. Ela já se vincula, se ela puder, ela vai estar lá, e nós trocaremos abraços. E depois, né, na dimensão do sono, quem sabe, colóquios e conversações interessantes, por que não? A memória, muitas vezes, não nos permite impregnar essas lembranças por conta do choque do retorno do espírito, né, do perispírito ao campo material, mas isso não quer dizer que não vivenciamos essas informações, essas experiências, né, esses núcleos de aprendizagem, esse processo de relacionamento. Então, a gente precisa entender. Então, de maneira bem didática, Arnaldo, é isso, né? 15 minutos a 1 hora, desligar a TV, desligar o celular, fazer um processo de harmonia, de concentração em torno desse ideário, né? Trabalhar ao máximo a informação de parentes. Olha, nesse horário a gente tem um culto. Uma condição absolutamente especial, transfere, né? Avisa antes. Às vezes vai viajar e tal. No culto anterior você fala, olha, amigos, companheiros espirituais, semana que vem a gente vai estar em tal lugar, né? E se possível estaremos fazendo uma vibração. Nos perdoe, uma dinâmica do lazer, das atividades familiares, acontece. Mas, tal data estaremos de volta. A espiritualidade respeita isso, não é mesmo? Como alguns centros espíritas, às vezes, entram em período de recesso, né? A gente também não precisa ser um relógio suíço, né? Um turbilhão que incessantemente funciona, né? Dentro de uma dinâmica absolutamente rígida. Então, os espíritos entendem esse processo. Eu teria outros elementos, vou fechar apenas com o capítulo 27, Pedi e obtereis. Quando a gente observa, muitas vezes, os espíritos de tendência, espíritas de tendência materialista, e fiquem atentos, normalmente tem vinculações políticas, tá? Normalmente, esses espíritas cientistas mais materialistas, né, que consideram que a prece é desnecessária, entendam, tem artigos, estudos sobre isso. Normalmente tem vinculações políticas, normalmente estão vinculados aos centros, né, universitários do saber mundano e se acham acima do bem e do mal. E defendem a tese, então, de que para que orar? Se Jesus é onisciente, onipresente, sabe o que a gente precisa, para que eu vou pedir para ele o que ele já sabe que eu preciso? Né? É uma visão absolutamente limitada, né? E esses, então, defendem que o espiritismo não é uma religião. É o que, então? A gente tem disciplina, tem dinâmicas, tem princípios, tem elementos morais, tem casas, templos espíritas. Todos os grandes pensadores da seara espiritista, todos, Emmanuel, André Luiz, Bittencourt, Caiba Schutter, Sheila, Meimei, Zé de Menezes, todos dizem que o espiritismo é uma religião. Aí as pessoas acham que tem autoridade para desconstruir a dinâmica espiritista. Se pegam a um texto de Kardec, quando Kardec diz, não, a doutrina espírita não é uma religião tradicional. Mais à frente, para quem conhece a literatura, porque precisa conhecer. Né? Eu não posso ler uma coisa aqui no Livro dos Espíritos e não fechar com todo o conteúdo, com as obras básicas. Não, eu preciso estudar, preciso me aprofundar, eu preciso concatenar elementos intelectualizados, eu não posso só ler um livro e achar que sei tudo da doutrina, né? Ou ler a codificação, pronto, acabou, sei tudo. Pelo amor de Deus, isso é de uma leitura simplória que nem merece nos delongarmos. Então, se todos esses espíritos magnânimos, superiores, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, até William Crookes, que era um cientista, né, identificava o espiritismo como religião, mas não uma religião tradicional, de rituais, de elementos pomposos, não.
Porque religião, na sua dinâmica, na sua etimologia, no significado do seu vocábulo, significa vinculação com Deus, com o superior. E não é isso que o Espiritismo propõe? Então, esses espíritas dizem o seguinte: não precisa orar. Porque orar, para quê? Se Deus sabe de tudo. Né? Só que eles não entendem que a oração não tem por fim lembrar Deus de nada. Isso não é o papel da oração. O papel da oração é criar uma atitude de modificação interior. É criar uma atitude de humildade, de submissão, de compreensão. É criar uma psicosfera positiva para que essas energias que estão à disposição sejam por nós absorvidas. Porque o sol está aí raiando todo dia. Mas a gente precisa abrir as portas e as janelas para que ele possa entrar na nossa residência, espantando, né, os insetos. Não é mesmo? O sol foi afetado com a minha ação de abrir a janela? Nenhuma. O sol está aí há 5 bilhões de anos e vai continuar com mais 4,5, segundo, né, alguns elementos da cosmogonia. Quem mudou fui eu. Eu recebi a energia solar porque eu mudei a forma de agir. Então, preciso mudar também do ponto de vista das minhas janelas psíquicas. E a oração abre essa porta mental para esses elementos superiores. Então, esse é o objetivo da oração. Então, fica a recomendação para esses de ler o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Ok? Sei que às vezes exagero, sei que às vezes sou cansativo, mas vocês me perdoem, porque é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, boa noite, que Jesus nos abrace.